todos, graça e paz. No vídeo de hoje eu queria falar com você sobre medo de Deus. Então, é bom para nós termos medo de Deus? Isso é algo saudável? É algo que a palavra de Deus nos encoraja a ter medo? Porque nós vemos muito, é muito usado isso no meio cristão hoje, é um medo como uma forma de nos motivar, de nos fazer viver uma vida correta diante de Deus, uma vida santa. E aí, quando nós vamos ver isso na palavra de Deus, nós vamos ver o oposto. Nós vamos ver a palavra de Deus nos ensinando a não ter medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Por quê? Porque só é possível nós vivermos uma vida realmente santa, uma vida reta, a vida que Deus deseja que nós vivamos, se nós tivermos um relacionamento pessoal com Deus. Se nós desenvolvemos, se nós crescemos nesse relacionamento com Deus. Só é possível um relacionamento íntimo com Deus, ter essa vida. E como eu vou ter uma vida, um relacionamento íntimo com Deus, que é baseado no medo? Não tem como eu ter um relacionamento íntimo com ninguém, baseado no medo. Não tem como. Imagina você com a sua esposa, com seu esposo, você, o marido e mulher com um relacionamento íntimo. Você imaginou a base desse relacionamento, aquilo que motiva você a ser fiel, aquilo que motiva você a ser comprometido com seu cônjuge. O que motiva é o medo. Você sabe muito bem que você não vai ter um relacionamento saudável dessa forma. Então, a mesma coisa acontece com Deus. O medo, na verdade, é algo que vem, o homem começa a temer a Deus como a consequência do pecado. O homem não tinha medo de Deus. O homem tinha comunhão com Deus. A Bíblia mostra em Gênesis, Deus vinha todo dia, na viração do dia, ter relacionamento com o homem, conversar com o homem ali, ter um tempo de comunhão. E o homem tinha esse relacionamento, sem esse medo. Ele não tinha essa tensão, ele não ficava inseguro com Deus. Mas, a partir do momento que o homem decide, então, viver a vida dele de uma forma independente, ele decide pegar um outro caminho, e viver separado de Deus, e o pecado entra, o governo do pecado entra no mundo, uma consequência desse governo do pecado é o medo. E aí você vê Deus vem, você pode ver em Gênesis, Deus vem fazer aquilo que ele fazia todo dia, ter comunhão com o homem. E de repente o homem se esconde, o homem começa a ter medo de Deus. E aí o fato do homem ter medo de Deus, isso foi bom para o homem? Isso levou ele a viver uma vida santa? Não. Isso levou o homem a cada vez mais se afundar numa vida que Deus nunca desejou que o homem vivesse. E você vai o tempo todo, você vai ver pela narrativa bíblica ali, porque a Bíblia vai narrando essa história de Deus com o homem, de Deus revelando a humanidade. E você vai ver Deus sempre buscando relacionamento. E você vai vendo que o medo é um problema para esse relacionamento. Você vê Deus se relacionando com alguns homens, de uma forma ali isolada. E de repente Deus fala, não, eu quero me revelar para uma nação toda, para toda uma nação. E ele vai se revelar para o povo de Israel. E ele chama Moisés, chama todo mundo aqui para vir no monte, que eu vou me revelar para todo mundo, eu vou conversar com todo mundo. E o que acontece? O povo tem medo. A Bíblia nos diz que os homens, o povo de Israel tem medo. Por quê? Porque era um povo que tinha sido durante 400 anos escravo. E escravo no Egito, um lugar onde era o Deus disso, o Deus daquilo, E eles viam como que aqueles deuses interagiam com o povo. Eles viam como que eram os castigos, como que eram as maldições, enfim. E como que o povo interagia com esses deuses. E eles acharam que ia ser assim, com Deus, com esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles ficam com medo desse Deus. Não, eles não conseguiam conceber um Deus que queria um relacionamento íntimo, que queria um relacionamento face a face, que queria realmente um relacionamento. Eles não conseguiam. Eles achavam, não, esse Deus deve ser como os outros deuses e com essa mente de escravo que eles tinham, qual era o tipo de relacionamento que eles conseguiam ter com Deus? Um relacionamento de escravo. Então eles disseram, Moisés, vai você, porque nós estamos com medo desse Deus, vê o que esse Deus quer de nós, vê quais que são as ordens, e nós vamos simplesmente cumprir ordens.
porque nós somos acostumados com isso. É isso que nós somos escravos. Então, pergunta o que ele quer de nós, nós vamos fazer o que ele quer, e se a gente não fizer certo, ele vem e nos castiga. Então, essa proposta que os homens, que o povo de Israel faz para Deus. Não é a proposta que Deus faz. Mas Deus ama tanto, Deus nos ama tanto, que Deus concordou com a proposta do povo. Porque Deus prefere ter esse relacionamento do que ter nenhum. Então Deus concorda com isso. E é interessante que nessa aliança, que nós chamamos de antiga aliança, essa aliança lá feita através da lei de Moisés, nós vemos que nessa aliança o homem continuava com medo. O homem continuava sempre com esse medo de Deus, essa insegurança. Não existia essa confiança. E agora, quando nós temos essa nova aliança em Cristo, onde o próprio Deus agora se revela em Cristo, ele se revela em carne. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos quem Deus é. Hoje que nós temos essa vida em Cristo, e nós vemos o ensino dos apóstolos nos ensinando a viver essa vida em Cristo, você vê que os apóstolos, eles na verdade, o que eles dizem é o oposto. Eles dizem para que nós não tenhamos medo de Deus. E por que eles dizem, por que eles nos ensinam isso? Porque eles sabem que para nós vivermos uma vida realmente reta diante de Deus, uma vida santa, então não vai ser o medo que vai produzir isso. O medo vai afastar mais de Deus. E eu, longe de Deus, nós sabemos que não vai ter como eu viver essa vida. E é interessante, nós vamos ler um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz assim: pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Está vendo isso? Paulo, ele está falando desse espírito que atuava no homem enquanto ele estava debaixo da lei. Porque ele continuava, esse povo que era escravo, ele vem debaixo da lei e continua interagindo com Deus com esse coração de escravo. E esse coração de escravo, essa mentalidade escrava, gera no homem temor. Ele olha a Deus com temor. E ele obedece por medo. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não, isso acabou. Você não vai mais obedecer por medo. Interessante que no capítulo 14, o versículo 14, versículo anterior, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele está dizendo, você não precisa, você é guiado pelo Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus habita em você. E esse Espírito, ele não é um espírito de escravidão, ele é um espírito de filiação. E ele não vai produzir em você medo. Então é isso que ele diz no versículo 15, ele diz assim: pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Ou seja, outra vez. Não, saia disso. Saia desse sistema. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Olha que interessante, o apóstolo Paulo dizendo, esse espírito que habita em nós é o espírito que clama em nós Abba, Pai. E ele vai expelir o medo nas nossas vidas. O medo não vai ser mais o que vai te motivar a servir a Deus, é o que vai te motivar a obedecer. O que vai te motivar a obedecer agora é uma vida de um relacionamento com Deus. E isso vai. E quando você vai conhecendo o amor de Deus, você, por amor, conduzido pelo Espírito Santo, você vai vivendo uma vida onde você honra Deus. Mas não é com a mentalidade mais de escravidão, não é mais motivado pelo medo. Vamos ver João, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Você vê muitas vezes, muitos pregadores, eles usam o juízo como, mais uma vez, para nos motivar a viver de uma forma santa. Então, cuidado com como você está vivendo. Olha só, Deus vai te pegar. E aqui nós vemos
que o método que Deus usa para nos levar a viver uma vida santa é diferente, é o oposto. Aqui João está dizendo que nós não devemos ter medo do juízo final, está dizendo que nós devemos ter confiança. Ele está dizendo, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha agora que interessante, verso 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Tem muitas pessoas que elas estão sentadas hoje num banco de igreja, e elas literalmente estão atormentadas pela mensagem que elas escutam. Atormentadas pela mensagem que elas ouvem, enquanto ela, para ser totalmente contrária, ela, para a mensagem que elas estão ouvindo, está libertando elas, está fazendo com que elas tenham confiança no amor de Deus. Então diz assim, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Olha isso, interessante isso. Quem teme não é aperfeiçoado em amor. Agora, para encerrar, eu tenho certeza que você está pensando aí num texto bem conhecido de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, em primeiro lugar, esse temor, a sua Bíblia com certeza vai estar alguma indicação ali dessa palavra temor, você pode ver depois. Porque não é a melhor palavra, né? É uma tradução do hebraico, e a palavra ali, no hebraico, o hebraico é uma língua muito rica, né? E a intenção dessa palavra não é exatamente temor, tá? Porque quando nós pensamos em temor, eu já vi algumas pessoas dizendo, temor é um profundo respeito, né? E sim, o que esse texto está nos falando é de um respeito. Mas o interessante, quando nós vamos estudar essa palavra, é que não é um respeito que vem através do medo. É um respeito que vem através da admiração. Admiração. A ideia dessa palavra, temor ali de Provérbios, no hebraico, é uma palavra que fala disso, dessa grande admiração, de estar assim, extasiado por quem Deus é. E dessa assim, profunda admiração, de você olhar e ficar maravilhado, isso vai produzir em você um respeito. Né? Imagina que você ama a natureza, você assim tem uma grande admiração pela natureza. E aquilo te faz, você ama tanto aquilo, e aquilo te leva a ter um respeito, te leva a ter um cuidado com a natureza. Não, calma aí, eu não vou tocar nisso, eu não vou jogar lixo no chão, né? Eu vou fazer minha parte, porque é uma profunda admiração que te leva a um respeito. E é isso que esse temor de Deus fala, é você ter uma profunda admiração, é interessante porque lá em Isaías 11, nós vamos ver uma profecia sobre Jesus, e nós vamos ver que o texto fala que o Espírito do Senhor repousaria sobre Jesus. E aí vai listar 7 manifestações do Espírito Santo, né? A gente fala que são os 7 Espíritos de Deus. É interessante que você vai ver lá o Espírito de temor, o Espírito do temor do Senhor. Mas é interessante que diz que o Espírito do temor, o qual ele escolheu como seu deleite. Olha que interessante, diz que o Espírito do Senhor é repousar sobre Jesus. E aí uma das manifestações seria o Espírito de temor. Mas está dizendo que o Espírito de temor é o deleite de Jesus. Percebe que se você pensa em temor como medo e deleite não encaixa. Por quê? Porque esse temor, na verdade, é essa grande admiração, é você estar perplexo com quem Deus é. Tanto que você vai ver ali o espírito de conhecimento e o temor. Você vai ver os dois colocados juntos. Por quê? Quando você conhece quem Deus é, quando você enxerga, quando você consegue ver quem Deus é, não tem como você não ficar maravilhado, extasiado, impressionado. E isso vai te levar a ter respeito, a ter consideração, a ter um zelo. Você tem zelo por aquilo. E quando você começa a ter um zelo, quando você começa a enxergar
Tem um texto em Provérbios também que diz que reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele vai guiar você, Ele vai direcionar os seus passos. O temor do Senhor é você conseguir enxergar Deus. Você conseguir perceber quem Deus é. Em tudo que você faz. E porque você sabe quem Deus é, você tem um zelo, você tem um cuidado. E isso nos faz ver uma vida sábia. Né? Por exemplo, eu como pai, quando eu consigo enxergar quem Deus é como pai, quando eu consigo enxergar, quando eu tenho essa revelação de quem Deus é como pai, isso, eu começo a ficar impressionado, eu começo a ficar maravilhado, eu começo a ficar extasiado com essa revelação. Isso começa a me dar temor. Mas não medo. Isso começa a falar, uau, eu quero ser assim. Eu começo a zelar por essa imagem que eu tenho de Deus como Pai. Eu tenho um zelo por isso. Eu falo, eu quero cuidar disso. Eu quero preservar isso. Eu quero que a minha família conheça esse modelo de Pai. Eu quero viver essa vida que representa Cristo, que representa quem Deus é. Então, quando nós começamos a enxergar, o espírito de conhecimento nos revela quem Deus é, vem o espírito de temor, não medo, esse espírito de grande admiração, de grande, assim, realmente, de ficar maravilhado com quem Deus é, e isso vai gerar, então, um temor no sentido de um cuidado, um respeito, um zelo por aquilo. Amém? Então, que essa mensagem possa abençoar você, em Cristo Jesus, você é um filho de Deus, e você pode ter segurança nesse relacionamento, você não precisa mais ficar com medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Deus abençoe.